aproximar as comunidades através da arte, difundindo a língua portuguesa como um caminho para a educação e a paz. Nós acreditamos que a arte é uma via de comunicação direta entre os seres, capaz de transcender as diferenças económicas, étnicas ou culturais. Isto liga muito com o que faz a Associação Mares Navegados, que é outra entidade que apoia o Paulo. A Associação Mares Navegados, ela existe também a partir de um grupo da sociedade civil que se uniu, existe desde 2007 e tem como foco promover o intercâmbio cultural entre os países lusófonos, em especial com uma vertente mais ligada ao Brasil, porque a maioria dos sócios está ou esteve de alguma forma relacionada com o país. Claro que tanto a Casa da Língua Portuguesa como a Mares Navegados já fizeram muitas atividades. Este apoio, digamos, à vida do Paulo é uma delas e enquadra muito bem com um dos últimos projetos da Mares Navegados, que vem a ser o Fórum Liberdade e Pensamento Crítico, ou movimento, porque está a espalhar-se de Lisboa para o resto do país. Vocês podem ver aí as siglazinhas, Liberdade e Pensamento Crítico. Esta liberdade e pensamento crítico propõe uma reflexão sobre os caminhos da democracia, da liberdade nos nossos tempos. Uma reflexão e uma atuação, uma militância que seja transgeracional, que é uma palavra da moda, não é? Que atravessa as gerações e que motiva os jovens a seguirem os exemplos dos veteranos, dos mais velhos. Paulo Betti, assim como o Helder Costa e a Maria do Céu Guerra e o pessoal aqui da barraca que faz este acolhimento, que nós muito agradecemos, são a prova dessa experiência e, portanto, tudo aquilo que eles tiverem para transmitir temos que ouvir e partilhar e compreender de uma forma mais plena possível. Isto é uma oportunidade rara, única, espero que vocês aproveitem bem. Obrigada pela vossa presença e Paulo Betti e Helder Costa com vocês. Então, bom, nós já nos conhecemos há mais de 40 anos. Estou virando. Eu assisti praticamente ao nascimento do grupo dele, do trabalho dele, não é? Uma peça fantástica, interessantíssima. Eu estava em contato, precisamente com essa relação, o esforço do teatro do Brasil, Portugal, internacional, em vários sítios. A vinda do Paulo, precisamente hoje, tem piada. Há uma coincidência de datas muito interessantes. Ele vem de um país em que o Bolsonaro e os seus ministros já citam Hitler, já citam Goebbels, enfim, que está uma memória, não é? Outra vez a ferver. E por acaso, hoje, dia 27 de janeiro, faz 75 anos que Auschwitz foi libertado. Aquilo é o contraponto a fazer isso. Bem, não tenho nada que apresentar mais do palco, toda a gente sabe em princípio que é. Fala à vontade. Bom, eu vou aqui estar à disposição para a gente conversar sobre assuntos que sejam do interesse de vocês. Eu estou com a Casa da Língua Portuguesa, vejo aqui pessoas amigas, pessoas com quem trabalhei há muitos anos, né? Fizemos juntos a novela Os Imigrantes. Ali está a Denise e o Gerardo, Denise Bernstein, a Denise Prata ali também. Nós estamos numa viagem aqui para Portugal de 3 meses. Nós vamos fazer Açores, vamos fazer Madeira. Então eu estou muito grato de ter nessa altura da minha vida, já passado um pouco do meio da jornada da minha vida, poder fazer assim essa viagem para Portugal, levando a minha história pessoal. Olha que coisa gratificante para mim. Estou fazendo essa peça que está aí sobre a folheta, estou fazendo essa... E é uma peça onde eu falo da minha vida de infância e minha adolescência no Brasil, e que está
me dando o maior prazer é que o que eu temia não aconteceu. Está todo mundo entendendo a peça, o público acompanha atento, reage nos mesmos momentos que reagia no Brasil. E acho que eu estou conseguindo fazer a peça aqui na melhor versão da peça, porque eu consegui o tempo certo do espetáculo. Agora ele está com 1h25, ele tinha 2 horas. Imagina que ego, né? O ator é muito ego, né? Pô, eu achava que todo mundo tinha que ficar me ouvindo falar 2 horas sobre minha avó, sobre meu avô, e que isso é interessantíssimo. Eu acho que mas 1h25 tá bom. E acho que aqui eu consegui chegar nesse formato e tá muito bacana a temporada. Então, isso já é um ganho, né? A gente fizemos Chamusca, Barreiro, Cavaleiros, Macedo de Cavaleiros, Leiria, comemos no Leitão, no Mosteiro do Leitão, comemos, quer dizer, é uma viagem gastronômica, é uma loucura. Eu acho que eu tirei já umas 2.000 fotografias, porque eu, no final do espetáculo, também eu digo, estou disponível para tirar fotografias no final. Então, forma filas lá todo mundo quer tirar, todo mundo que foi ver a peça quer tirar fotografia. E a gente anota, então, o WhatsApp de todo mundo, para depois mandar as informações da peça. Então, está um corpo a corpo, assim, total. Na estrada, a gente tem uma carrinha e leva ao cenário, que tem bambus e toceira de mato. Depois a gente chega com aquilo de madrugada no Hotel Sheraton. Eles conseguiram o Hotel Sheraton. Eu estou bem hospedado, né? Aí quando a gente chega com aquela carrinha cheia de bambu e mato, cai tudo aquilo no hall do hotel, aquela sujeira. Eles estão... galinha que secou, o porquinho que alguém ganhou. Ontem chegamos, parecia nossa, a gente ganhamos muitas coisas. Aí com aquelas caixas de cachaça e não sei o quê. Olha, está muito divertido. Está muito divertido. Então, aí é o seguinte, enquanto isso, naquele país, na América do Sul, naquele lugar remoto e maravilhoso, eu tenho dito, depois de todas as sessões, isso, por favor, não nos abandonem. Eu não quero morar aqui, eu quero morar no Brasil, não tenho vontade de vir para cá e ficar falando, lá está uma merda, entende? Não é isso. É que está duro lá mesmo, está difícil a situação, né? Mas eu tenho falado muito com o público sobre isso no final. Eu falei assim, gente, olha, o Brasil precisa da atenção de vocês, dá para ir, pode ir, desvia um pouco de umas balas perdidas, né? de um monte de encrenca, porque realmente, estando fora, você ir para o Brasil precisa ser herói, né? Um turista para ir para o Brasil, alguém para ir para o Brasil, hoje precisa ser meio herói, né? Assim, ter muita coragem. Mas tenham, por favor, tenham. Então é isso que estou disponível para a gente conversar sobre assuntos que vocês têm interesse em saber. Sobre a peça, sobre a questão política, sobre o momento. Acho que vocês... Eu estou surpreso, estou tendo um espaço muito grande aqui para falar na televisão. Eu fiz todos os programas de televisão e quase todos perguntam sobre o Brasil, e eu noto que as pessoas estão informadas e sabem o que está acontecendo no Brasil e têm opinião sobre o que está acontecendo e coincide com as nossas opiniões. Eu acho que é tudo tão absurdo, né? Parece, é tudo tão inesperado e, como a Márcia disse, né, hoje, agora há pouco, o Brasil está se revelando, né? De onde saiu essa gente? E que bueiro que abriram, que coisa que soltaram esses 30% de 200 milhões de habitantes, 210 milhões de habitantes. É bastante gente, né? Para pensar isso que eles pensam, para ser tão racista, para ser tão homofóbico, para ser
né? De repente, e ultimamente a pesquisa levantou 6 pontos de bom e a favor do governo. Subiu, subiu 6 pontos. Então, essa gente não vê, não pensa igual a gente. É impressionante. Onde erramos, né? Que perdemos contato total, que deixamos tudo na mão do Bispo Macedo. Porque quem abençoa o nosso atual presidente é o Bispo Macedo. Ele bota as mãos assim na cabeça do presidente e que está de joelhos. Tem a foto aqui, o cara de joelhos e o Bispo Macedo. Criaram até um meme no Brasil: Satanás tira Satanás do corpo do Satanás. Satanás tira Satanás do corpo do Satanás. É inacreditável, né? Então nós estamos nessa situação, onde nós temos pelo menos 3 ministros que não acreditam no aquecimento global, que acham que a Terra é plana. Inacreditável. Nós temos um ministro de Ciência e Tecnologia que tem como grande o currículo dele é que ele foi astronauta. Ele subiu. Mas ele não disse para os colegas que a Terra é redonda. Ele viu lá de cima, era só ele dizer, né? Então, mas ó, a Terra é redonda, eu vi, mas ele está quietinho e tal. Então nós temos assim uma situação desesperadora. Estou fazendo graça, mas não é desesperadora. E com perseguições, né? Há uma perseguição declarada, anunciada, de listas negras na área cultural. Rodaram diversas listas negras. Essas pessoas aqui não são pessoas, né? E isso se mantém, isso é o que nós temos no momento. E as perseguições também com relação ao cinema, com relação... E como se faz isso, revendo processos antigos seus no cinema, ou, você entende? Vai lá descobrir algum erro numa conta sua, para depois te processar, para depois te tentar punir financeiramente. Enfim, é um governo da vingança e da morte. Um grande jornalista brasileiro, Jandir Freitas, falou num artigo sensacional, diz isso: está estabelecido, então, a morte. O governo é que cultua a morte, né? Com a arma, armando o país, vendendo armas agora para a Índia. Diz que vamos vender uma quantidade imensa de armas para a Índia. E depois dessa última visita, o presidente, durante a campanha eleitoral, posou fazendo fotografias e vídeos com armas da Taurus, mostrando como que funciona, e depois através de leis, liberando o calibre, aumento ia liberando o porte, incentivando o porte. E a coisa mais grave do país, que é quem mandou matar Marielle. Por que não se revela? Por que não se esclarece? Tem quem matou e tem quem levou de carro para matar, sendo que 1h30 antes passaram pelo condomínio do presidente e ligaram para a casa dele, entraram no condomínio autorizados pela casa dele, segundo disse o porteiro, por ele autorizou a entrada. Está na planilha do condomínio, está escrito que o assassino da Marielle pediu entrada no condomínio do presidente. Estou inventando alguma coisa? Não. O assassino pediu para entrar no condomínio 2 horas antes dele cometer o crime. Aí o álibi para dizer que não tem nada a ver com isso estava no Congresso. Mas hoje é por aqui que as coisas acontecem, né? O porteiro pode simplesmente ligar para cá e dizer, ou então
Quem dentro da casa autorizou entrar, autorizou porque estava sabendo que sempre podia autorizar. E ali, na casa do lado, encontra-se um dos envolvidos no crime com 117 metralhadoras. Então, nós temos aí, junto com a Igreja Universal e esse tipo de coisa toda, e junto com as milícias, que nunca ninguém fala sobre isso, nunca, em nenhum momento, o presidente se pronunciou dizendo que condena, sendo que os filhos, quando um dos filhos, quando deputado, fez diversos discursos elogiando e dando medalha de honra ao mérito para pessoas que estão envolvidas na morte da Marielle. Foram condecoradas no... Eu estou fazendo só um apanhado, não é o assunto que, sei lá, se a gente precisa ficar falando disso o tempo todo. Creio que vocês sabem de tudo isso, está tudo na internet, né? Está tudo na internet, o papel... Agora, o meu temor são com essas milícias que estão armadas, né? Porque eles estão armados, além da complacência escandalosa do Exército, que acho estranhíssimo o Exército brasileiro estar nessa... não sei se eu acho estranhíssimo. Enfim, são 200 generais que estão empregados com cargos de... 200 que estão mandando no país. Sendo... Nunca tivemos um governo tão militar. Não, nem durante a ditadura militar tinha tanto militar no governo. Sendo que que tem situações invertidas, porque um capitão que saiu com desonra, porque é impressionante que o cara saia, o cara seja mandado embora do Exército com desonra, mas receba uma aposentadoria por isso. Então, aos 30 anos, o nosso presidente foi mandado embora do Exército, punido por tentar explodir coisas, enfim. E aí ele recebe uma aposentadoria, ele é julgado, e no julgamento ajeitam, ele ganha uma aposentadoria, e hoje ele representa o Exército. Então aí é o seguinte, aí desmonta todo o sistema do SUS, sistema de saúde, desmonta tudo, manda não sei quantas mil funcionários embora para economizar dinheiro. E agora percebe que tem que contratar 7 mil pessoas para socorrer. Quem ele vai contratar? Militares na reserva. Então vai ainda arrumar mais 7 mil empregos para os militares que estavam na reserva, contra aqueles 7 mil que eles tiraram, que eram funcionários do INSS. Então, mas não dá. Olha, honestamente, podemos falar do meu time de futebol, do São Bento, que ganhou da Portuguesa ontem. Pode dizer, porque esse negócio aqui é uma comédia, não é uma comédia, é uma loucura. É uma loucura, uma tragédia. Uma tragédia, porque a floresta está sendo... Por que a floresta... Porque o Paulo Guedes disse em Davos, que quem derruba a floresta são as pessoas que precisam comer. São os pobres que derrubam a floresta. Mas não é. Todo mundo sabe que para derrubar a floresta precisa de dinheiro. Precisa ser... Porque a floresta é derrubada com aqueles correntões, né? Que são correntes imensas. Então precisa 2 tratores que levem o correntão. Porque o correntão vai derrubando então as árvores. Não é pobre que faz isso. Né? Não é pobre que faz isso. Então tem o desmatamento, o desmonte de tudo que existia. E tem a complexidade do momento que, conforme a Márcio disse, pela primeira vez ele não consegue imaginar o que vai acontecer. O que vai acontecer? Vai piorar. Paulo, você não acha que esse é um movimento, antes de passar alguém, é um movimento meio global, assim? Acho que nos Estados Unidos também elegeram o Trump.
também tem essa intolerância que a gente está vendo no nosso Brasil, no nosso Rio de Janeiro, eu sou carioca, como você, acho que você, não, você não é carioca. Eu sou paulista. É paulista, mas você, eu já te encontrei você no Rio. Não, eu moro no Rio, moro no Rio há 30 anos. No Centro Cultural da Estácio, na Érico Veríssimo, na Barra da Tijuca, uns anos atrás. E, enfim, é muito triste a gente ver o que está acontecendo, né, no nosso país, especialmente no Rio de Janeiro, que eu acho que o Rio de Janeiro ainda está pior dos piores, né, porque temos um centrinho ali político danado, né? Witzel, Crivella Witzel, Crivella e Bolsonaro. E Bolsonaro é dose para leão. Mas, assim, eu percebo, eu estive nos Estados Unidos recentemente e vi essa intolerância também. Algumas pessoas na Inglaterra, aqui em Londres, né, morando aqui, a gente fala muito. Isso é uma coisa que me dá medo. Eu queria saber assim, a sua posição. Assim, me dá medo porque você falou no início que revelou que, né, de onde saiu essa gente. Saiu que sempre existiu. E agora está aparecendo, mas um pouco que me dá medo, pelo que eu tenho visto, assim, está aparecendo em todo mundo. As pessoas estão se revelando, estão se distanciando, né, assim, da humanidade, na verdade, eu acho. Não sei, eu queria só... Nelson Rodrigues, né, o nosso autor teatral, né, dizia, né, da unanimidade burra, né? E o Humberto Eco disse que a internet liberou o idiota, né, para ele ter voz, né? O Humberto Eco disse isso, que agora com a internet qualquer idiota tem voz, e isso é estranho, né? Porque, assim, vocês observam isso, mas o Brasil foi a eleição do Bolsonaro foi uma conjunção de fatores, né? Tem o fator Lula e amarrando ali o jogo, o que pôde, né, no meu entender, né, atrapalhando pra caramba o jogo ali, né, porque isso sem a gente discutir sobre a justiça ou não da prisão, eu acho que é injusto. Né? Nota-se por todas as conversas do Intercept, né? Toda aquela história do Intercept, que viu as conversas do juiz do Moro com o Delagnol, a acusação e o juiz combinando o resultado, mostra que aquilo foi carta marcada, né? Para que ele não tivesse possibilidade de concorrer às eleições. Com esta função. Sim. Agora, exatamente. Então tem esse fator. Estava lá o Lula preso. Tem uma narrativa toda contra ele, né? Uma história que vem sendo contada em capítulos desde que o PT iniciou. Mas isso tudo são complicações, né, que a gente tem, né? Como é que se desmonta? Eu andava na eleição, eu peguei a bandeira do Brasil e enrolei uma bandeira vermelha pela bandeira do Brasil e entrava na favela do lado da minha casa para conversar com as pessoas, né, sobre a situação, né? E às vezes percebia que as pessoas, tipo, um moço negro que chegou na minha cara e falou assim: Lula ladrão, bem forte, convicto. E eu fiquei assim, eu falei assim, porra, não consegui rebater. Não, mas eles também são ladrão, o que eu falaria? Porque o Lula deixou essa encruzilhada, porque ele folgou, deu mole, né? Não precisava, podia estar tranquilo, sabia-se que não podia cuspir no chão, né? Cuspiu no chão, processa, prende, e qualquer coisa que ele fizesse, sabiam que ele pegava. Por que tanta amizade com aqueles empreiteiros? Então, pouca conosco, a classe teatral. Estou aqui, eu vou falar isso porque, né, aqui é o lugar do teatro, aqui é o lugar do teatro. Então, me interessa muito vamos dizer assim, o gosto. Olha, chegou o teatro. Dona Maria dos
Gisele, com licença. Mas olha que honra estar aqui com você, querida. Eu estou honrado de estar aqui, olha aqui, falando nesse palco. Estamos falando do teatro, que é isso que interessa para mim, honestamente. Então, essa é uma questão séria. Talvez se ele tivesse ido no teatro, ele tivesse aprendido alguma coisa. Não sei, a pretensão nossa, talvez no teatro, que seja transformar as pessoas, fazer alguma coisa. É uma mania que a gente tem de fazer, pensar, refletir, perceber as diferenças, né? Todas as peças boas, os personagens têm contrapontos, né? Eles têm razão, eles têm grandeza, né? Agora, desculpe. Eu gostava de fazer uma pergunta, e já que é na sequência da política e também envolve a cultura, eu gostava que se pudesse fazer um comentário sobre o convite aceito da Regina Duarte para o Viaduto e sobre a maneira como é que a classe encara, se encara bem, se mais ou menos, com indiferença. Você tem medo? Eu posso falar por mim e tal, e falar também o que eu estou acompanhando. Não, medo é o seguinte, ali tudo dá medo. No Brasil, no momento, tudo dá medo. Vou falar, eu estou andando aqui por Portugal e fico mentalizando como faço para ir para minha casa no Rio. Eu moro num lugar privilegiado, bacana, tudo. Do lado eu tenho, assim, a 50 metros da minha casa é uma favela. O lugar onde eu moro é ótimo, mas estou a 50 metros de uma favela. E tem 5 policiais armados na porta do meu condomínio. E para chegar nesse lugar eu passo por 2 viadutos que vão cair. Eu olho e está tudo, saiu já na televisão, já deu em todos os jornais, todos os jornais na televisão, que vai cair. Tanto que meu filho, eu pensei que não, só pensei que você fosse alguém conhecido. Pedro Cardoso, por favor, fale alguma coisa, explique para a gente o que é o Brasil. Você vai ajudar. Não, você que é o povo. Você chegou no momento que eu estou tentando explicar. Eu vou para minha casa, moro no Itanhangá, que é um lugar chique, todos os nossos colegas moram lá. Né? O Evandro, o Erson, o Capri. E os inimigos também. Todos os inimigos. Os inimigos moram lá também. No mesmo condomínio. Mesmo condomínio. E nosso condomínio. Agora, para chegar nesse lugar maravilhoso, onde eu não deixo. Da favela só entra no meu condomínio para trabalhar, para limpar a casa da gente, para varrer, para consertar, eles estão ali do lado, né? Mas o que eu estou dizendo? Agora, todos nós, tanto eles quanto eu, para chegar ali, passamos por 2 viadutos que vão cair já já. Um deles recém-construído para as Olimpíadas, mas que está tudo podre. Você vê a ferrugem, você está passando de carro, a minha mulher fala, olha o mar. Eu falei assim, sim, o mar, mas... Olha rápido. Olha rápido o mar. A minha mulher falou assim, olha como a gente tem uma visão, cada um de nós enxerga as coisas de forma diferente. Eu fico olhando para o mar, você fica olhando se o ferrugem vai derrubar o viaduto. Mas realmente, para chegar na minha casa, eu passo por 2 viadutos que vão cair, que vão ruir. E aqui em Portugal, eu paro na cabinha lá, fico olhando, parece que os viadutos estão razoavelmente conservados. Está tudo pintado direitinho, parece que não vão cair. Então, o mais profundo que eu consigo... Não confia tanto assim não, Paula, porque Também. você que de abril dizem que vai cair. Ouvi falar. Tem um que vai cair também. Tem alguns. Vai ser arranjado. Vai ser arranjado. Vai ser arranjado. Está a ser. É. Está a ser arranjado. Mas quanto a Regina... Quem? Regina Duarte.
Tchau, Paulo. Hoje vem. Responde aí. Alguém perguntou isso? Ele acabou de perguntar. Que Aqui, ó. maldade, mas as pessoas também não têm coração, né? Não, mas eu imaginei coisas piores. Responde aí, Paulo. Não, oficialmente. Não, nós temos uma associação no no Brasil que chama-se Interartes e Regina faz parte do. Então estamos com muita esperança na gestão dela. Ela faça um bom trabalho. Sorte. É o nosso desejo. Você vai ser assessorada por uma pastora. Já tem uma pastora para ajudar. E agora a última que eu achei magnífica é que ela vai promover, junto aos bailes funks, eventos para a família. Eventos paralelos para a família, para que as pessoas não vão no baile funk. Quem vai fazer da pastora? Não, a Regina. A Regina, o projeto primeiro que ela O projeto apresentou. primeiro dela. Não é São os no bailes baile funk. funk, vai ter um evento de família, um pé de creche. Ela vai fazer um evento Alternativo. Ela- Bingo? O que é que vai ser? Bingo? Não sei, mas ela quer concorrer com o baile um baile funk. funk, um evento para a família. É. Ela quer mostrar que o evento da família vai ser maior do que o baile funk. Exato. Ela entende que um evento da família lá no baile funk é o próprio baile funk. Mas pode ser que O ela baile invente funk é um alguma evento de É um família, evento de gente. família. Bobagem. Que bobagem. E a família dela não vai. Esse é o problema desse governo. A ótica da minha família é o do que eu faço. Mas Então, o isso governo junto tem com a investido abstinência numa coisa. sexual dos jovens pode ser um negócio que realmente tem um impacto, né? Porque, desculpa, A ministra Damares vai lançar um programa para que haja controle de natalidade juvenil e abstinência. são os pervertidos, esse pessoal. Olha, nunca se falou tanto sobre cara do que desses governos agora. É impressionante. Mas Realmente, olha- meus filhos já estão grandes, eu não preciso explicar isso para eles. Bom, enfim, é isso aí que nós temos. Uma parte da classe, digamos, 90% da classe artística dá risada disso, qual é a sua resposta? Dá risada da participação da Regina. Não se sabe se ela vai aceitar ainda, porque ela tem um salário. Não Ela aceitou está ainda. noivando. Está noivando. Que nojo. Ela tem, ontem no Estadão deu uma notícia que ela teria que abrir mão de um salário de 200 mil para ganhar um salário de 20 mil, que seria o salário de ministra, de secretário especial. Será que ela vai abrir mão também do salário de filho de militar? Tem essa questão dela ter um salário como filha de militar, Pensão, né? tem pensão, enfim, tem diversas coisas. Mas olha, o que nós temos é muito pior do que isso. Nós temos uma situação absurda, não dá para entender. Eu estava pensando, né, o que aconteceu? Segundo ela, tem a coisa do Steve Bannon, né, com todas a potência da comunicação através dos WhatsApps, né, isso foi uma força grande. Parece que tinha 400 mil robôs atuando na eleição, divulgando fake news, e as pessoas acreditam nisso. Eles criam veículos de imprensa assim, Folha do Brasil. Nunca existiu Folha do Brasil, mas a pessoa lê e fala, olha, saiu na Folha do Brasil. E aí tem isso que teve uma influência grande. É gozado que o Bolsonaro saiu da Barra da Tijuca, né? A Barra da Tijuca, ele é da Barra da Tijuca, assim, atualmente, há muito tempo. Lá tem aquela estátua da Estátua da Liberdade, né? O primeiro shopping da Barra teve a Estátua da Liberdade como um símbolo. E o cara que financiou o Bolsonaro, o Avan, o velho da Van, cada loja dele, ele tem milhares de lojas pelo interior de São Paulo. Cada loja tem uma Estátua da Liberdade na frente da loja. E foi ele que pagou esse sistema de envio de mensagem direcionada. Eu estou tentando fazer isso com a nossa peça, recolhendo e-mails. E-mails eu recolhi, depois quando eu recolhi 5.000 e-mails, eu percebi que e-mail já era. Aí agora nós estamos recolhendo o WhatsApp.
do público. Vou fornecer um candidato que oferecer mais dinheiro. Estou brincando. Mas enfim, gente, a gente ri, mas tem uma situação muito grave. Tem a floresta que está sendo destruída, tem os índios que estão sendo mortos e tudo mais. Tem todas as estruturas que estavam razoavelmente tentando caminhar. Por exemplo, demitiu fiscais do IBAMA. Aquele ministro do Meio Ambiente doido. Né? E eles têm uma lógica na hora que eles... O Pedro fez amizade agora com alguém que votou no Bolsonaro. Tem vários amigos que votaram no Bolsonaro. Vários. Amigos que já eram e amigos que fiz depois. Porque tem uma curiosidade sem fim de saber. É um estudo sociológico. O que a pessoa... O que eles comem, onde vivem. Olha, há um futuro. Eles não estão mandando abstinência, não é? Então, quem sabe eles não se reproduzem a partir daí. Né? Isso foi uma piada também. A gente também. fica só com alguns, assim. Mas... Nós também já não estamos reproduzindo muito. Muito bem. Nós estamos em condições de reproduzir. Que bom te ver, rapaz. Que bom te ver. Paulo, quando tiver a oportunidade, não foge daí não. Fala como é que é hoje em dia a situação do Brasil com a escalada evangélica que está. Como é que a Igreja Católica, como é que tu pensas que a Igreja Católica se vai posicionar na sociedade brasileira perante essa avalanche? Olha, há uns tempos... Já há estatísticas que dizem que daqui a 20 anos... 10 anos eles terão... A evangélica será de longe. Tu pensas sobre isso? Bom, quando nós fizemos aquele filme Casa da Mãe Joana, com o Hugo Carvana, o motorista que me levava para casa e ia buscar todo dia, ele tinha sido amigo de infância do Edir, o bispo. E ele, todo dia eu entrava no carro e ele começava a contar como que era o Edir, quando criança, porque os dois brincavam juntos, e esse motorista era negro e atualmente diretor de filmes pornôs. Que estava servido de motorista, mas o pai dele era paraquedista e o bispo Macedo frequentava a casa dele. Ele tinha uma casa com mais possibilidade de financeira do que o do Edir. Então o Edir frequentou a casa dele o tempo todo. Até quando, com uns 19 anos, e disse que o Edir era o que mais paquerava as meninas, conversava, era o mais esperto deles, era realmente um cara fascinante. E daí diz que o Edir apareceu com uma camisa Volta ao Mundo e com uma Bíblia debaixo do braço e falou assim, olha, agora eu vou aqui fazer isso aqui. Ele alugou o fundo de uma funerária, a partir do fundo de uma funerária, e ele criou a Igreja Universal do Reino de Deus, né? Que hoje todo mundo... Tem aqui. Tem aqui. Não, eles têm o Templo de Salomão em São Paulo. O Templo de Salomão é reproduzido no tamanho exato do Templo de Salomão. E lá esteve o Lula, Dilma, todo mundo esteve, o Alckmin, todos estiveram lá, prestando... Né, eu estava dizendo... Prestando vassalagem. Agora, há uns 30 anos, então, quando ele fez isso, convidou o motorista. Falou assim, vamos junto. O cara disse, não, eu falei assim, pô, você bobeou, né? Você bobeou, porque podia ser dono da Record hoje. E agora está aí de motorista. Né? Mas eu acho que isso é a Igreja Católica deixou esse pessoal ali. Eu tenho um amigo que me visitava de vez em quando, que vinha, ele mora na Suécia, ele falava, olha, eles fazem alguma coisa. A Igreja Universal do Reino de Deus faz alguma coisa pelo pobre. O que a Igreja Católica está fazendo pelo pobre? Ela deixou esse prato na mão deles. A Igreja Católica não faz nada e abre para eles entrarem e darem um banho no cara, botar o cara em alguma situação de pertencimento.
Também, Paulo, eles absorveram toda a linguagem do candomblé. Sim, claro. Eles tiram o demônio. É um saber popular brasileiro. Então a Igreja Católica foi profundamente arrogante perante a cultura A brasileira. outra coisa, Paulo, é isto que eu estava a dizer, é que a Igreja Católica não tocou aquelas pessoas porque a ajuda ela deu, porque há muito trabalho com os pobres, feita pela Igreja Católica em todo o mundo, porque há muita assistência, há muitas freirinhas, houve sempre muito trabalho de assistência aos pobres. Não houve, foi ir ao encontro deles naquilo que eles têm de mais profundo. A dança, a corporização da presença de Deus. Nada disso existe na Igreja Católica hoje. E aquele povo precisa disso. Eles deixaram uma banda vazia para irem para os evangélicos, que lhes dão pancadas na cabeça e que lhes fazem desmaiar. É a mesma linguagem. E aquela gente da Umbanda que apanhava palmadas na cabeça e desmaiava e ia, estavam nos evangélicos. E é por isso que eles agridem os terreiros, é uma competição comercial. Exato. E a Igreja Católica, nesse sentido, também aqui, pelo pouco que eu sei, Portugal é um país muito mais católico que o Brasil. Mas assim, eu quando vim morar para cá, fiquei até com medo de entrar para a igreja. Tamanha presença da Igreja Católica aqui. É muito. Quando o Saramago escreveu o livro dele sobre Jesus, ele foi muito maltratado aqui. Jamais aconteceria no Brasil. É completamente diferente. Aqui não há vesquícios de uma religião politeísta, entende? Eles queimaram na fogueira todas as pessoas que em algum momento traziam resquícios do politeísmo. No Brasil, o politeísmo é absolutamente presente. Né? É uma coisa que... Não, eles não chamam, mas eles fazem uma espécie de uma panaceia. Eu não sei bem, é uma coisa histérica, né? É uma coisa muito em cima da histeria. De algum modo, eles dominaram a linguagem mística brasileira e desonestamente se apossaram dela para fins próprios. Coisa que se diga com alguma honestidade, a Igreja Católica não fez tanto. A Igreja Católica tinha outras razões para estar no Brasil. Mas o principal que eu acho, o Paulo falou uma palavra que eu acho que é perfeita para pertencimento, de uma análise rasa, né, bem rasa, assim, dos frequentadores, dos evangélicos em geral, não estou nem só falando da Universal, mas o que eu observo, uma minha humilde observação, é que eles precisam desse pertencimento. Tinha gente que ia para a igreja para botar um terno no domingo, que era o único momento que ele colocava o terno. É verdade. Né? Então eu acho que essa lacuna, eu tenho amigas minhas, assim, níveis bons, a gente, né, tem conhecimento e tal, e que debandaram para a igreja e que, assim, não tem nada a ver com nível intelectual, com nível de graduação, nada disso. É emocional mesmo, eu acho. Então, essa coisa do pertencimento, você acho que quando falou a palavra, você não deu muita ênfase nela, eu só quis dar essa ênfase. Eu acho que é um ponto. Eu acho que essas igrejas, elas captaram. A Igreja Católica no Brasil é uma igreja um pouco de ricos, né? Aqui não é assim, é diferente. No Brasil, a Igreja Católica é de elite. É de elite. Né? Os pretos brasileiros sentavam no fundo da igreja, eles não podiam sentar perto do padre. Então, quando aparece uma igreja que dá para as pessoas humildes uma igualdade, faz uma igreja para eles. É difícil de desmontar essa armadilha. Por isso é que eu sou amigo de gente que votou em Bolsonaro, porque a gente não vai combater se a gente não entender. E a gente não sabe. Né? Nós não sabemos o que aconteceu. Qualquer pessoa que diga, cara, eu sei o que aconteceu no Brasil, foi isso, fez aquilo outro, é mentira. Nós não sabemos. É muito complicado e tem que conversar com as pessoas. Não dá para... Oi? Sim. Eles têm uma bancada muito grande. Né? Não, é como é que eles chegaram aí, é que é misterioso. Mas eu queria falar uma coisa. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Eu conheci o Bolsonaro pessoalmente, há uns anos atrás. Ai, que legal. Eu fui auditora. Não, está viva. É que eu sou auditora do Tribunal de Contas do Aposentado.
E eu tive esse desprazer de conhecer ele e os filhos, né? Ele e a prole, né? Olha, vou falar uma coisa para vocês, é de arrepiar mesmo, assim. É de sair chorando do encontro, porque assim, é uma, não sei se quem acredita assim, é uma coisa tão pesada, assim, não é desse mundo não, é estranho, são pessoas... Pior é que é desse mundo. O bispo, primeiro que eles se arvoram bispo, eles se tratam de autonomeado. Não, o livro, ele tem um livro que ele fala das religiões afrodescendentes. E no final do livro, a orelhinha assim, onde tem o currículo dele. E dali está escrito PhD em ciências teológicas, não sei o quê, mas não diz a universidade. Ele é tão cara de pau que ele faz isso. Aí eu estava num hotel em Teresina e saí e vi a Igreja Universal. Eu falei, pô, vou conhecer. Eu nunca tinha entrado numa. Aí, quando eu peguei assim, parece que eu senti um certo choque na mão, assim, na hora. Entrei, tem uma tela, onde a imagem na tela é do bispo. Mas é o outro, não é o Edir Maciel. É o Edir. Na tela, geralmente eles pegam cinemas e tal, então o formato da igreja é o mesmo de um cinema. Não tem cadeiras, mas não tem genuflexório, por exemplo. Então, lá na frente tinha umas 30 pessoas, era uma segunda-feira de manhã, tinha umas 30 pessoas que estavam olhando para a tela onde havia a imagem do Edir pregando. Nessa pregação, deve sair de uma central de televisão que vai para uma intranet, da Record, sistemas assim, que vai a intranet para todas as igrejas, recebendo aquele homem no lugar onde estaria o Cristo, Deus, ele está falando. Aí eu tirei o celular, eu estava sentado no fundo, estava razoavelmente escuro, tirei o celular assim, para saber depois o que era. Imediatamente chegou um jovem assim, e pegou no meu braço, aí eu falei, que isso? Ele falou assim, não pode gravar. Eu falei assim, mas espera aí, isso aqui é uma igreja, é o culto, é culto, não pode, não sei o quê. Aí eu saí, porque eu temi, eu ia apanhar ali, eu vi que já ia apanhar, porque eles queriam me levar para um canto, vem aqui. Eu falei, não. Vai tirar o demônio de você. Eu saí, e daí eu publiquei no Instagram. Publiquei que eu tinha sido expulso de dentro da Igreja Universal. Por que não pode gravar? Qual é o motivo? Aí comecei a receber telefonemas deles. Aí eles estavam me convidando para conhecer o Templo de Salomão. A gente quer que você conheça a nossa igreja, o departamento de imprensa deles. Eles têm 2 filmes já, foram feitos sobre a história dele. E por onde vai? O que vai acontecer com isso? O que a igreja vai fazer? O que a igreja católica vai fazer com todo o bando de pederastas assediando os garotos e fazendo sacanagem o tempo todo momento vem uma acusação de pedofilia e tudo isso. Eu tenho maior simpatia pela Igreja Católica, eu fui coroinha na Igreja Católica, eu sou fruto do projeto social dos salesianos, comecei a fazer teatro no Teatro dos Salesianos, né? E tinha um projeto social incrível, passava o pagador de promessas dentro da igreja, eles passavam o pagador de promessas dentro da igreja, né? Tirava a imagem da Virgem, botava uma tela e passava. Mas essa igreja desapareceu, não é? Essa igreja, eu conheço algumas pessoas boas ainda, sei lá, o padre Ricardo Crescente, Leonardo Houve um Boff. ataque muito grande à teologia da libertação. Essa igreja desapareceu. Esse Papa que não é Papa, ele condenou o Leonardo Boff, que escreveu um livro chamado Igreja, Carisma e Poder. Então a Céu falou, é verdade. Essa boa igreja católica também, um elemento aí da equação, ela foi sufocada internacionalmente, foi sufocada pelo Vaticano. E nós ficamos sem pontos vários. Essa igreja aí subiu. Agora, o que eu queria perguntar ao Paulo é o seguinte: aquilo que nos chega cá é que há um trabalho de longa data do Bolsonaro junto dos evangélicos. Isso é falso, é verdade.
há um investimento dele nas igrejas, com aquele outro, eu sei o nome italiano, e aquele outro. Feliciano. Feliciano, qualquer coisa. Não, Malafaia. É um mau trabalho, inclusive o termo é ótimo. Sim. Esse Malafaia, que recebeu milhares, milhões, e que deu, recebeu, e não sei o quê, que foi companhão de rude do Bolsonaro. É isso. Que ligação é essa? É uma coisa política? Porque o que se diz é que é um trabalho de longa data. Não sei, só sei que existe um interesse. Eu já falei aqui agora, uma das memes que apareceram é o Bolsonaro sendo abençoado pelo Macedo, com as mãos na cabeça dele, ele ajoelhado na frente do Macedo. Depois de presidente. Isso é depois de presidente. Depois de presidente. Celso, desculpa, eu queria até colocar como uma questão para nós. O fascismo brasileiro, ele independe do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é quase um acidente. O fascismo brasileiro estava se organizando e ele não tinha um rosto. Isso é que foi complicado. Nós não vimos, porque não tinha um Salazar, não tinha um Mussolini, não tinha um Hitler. Era um fascismo que vem, desde que o PT chegou no poder, né, a reação começou ali. E a gente estava tão confiante no projeto, que a gente lutou a vida inteira, que a gente realmente distraiu da atenção. E o Bolsonaro não era, nem nunca foi o líder desse fascismo. Era um movimento muito... Né? E de repente... Bolsonaro era uma piada de programa de humor e tal. Por causa da comunicação de massa, ele foi se tornando uma pessoa conhecida, e aí houve algum momento em que ele capturou, houve a perseguição ao Lula, feita através da desonestidade dos processos da Lava Jato, né, independentemente de alguma coisa lá ser verdadeira ou não, e realmente é uma conjunção muito complexa de acontecimentos que resultam no Bolsonaro. Eu falo isso só porque penso que lutar apenas contra o Bolsonaro é um erro, porque o Bolsonaro não é... Se o Sérgio Moro amanhã, que na minha opinião é muito mais perigoso que o Bolsonaro, que é muito mais esperto, o fascismo pode mudar de candidato rapidamente. Sai do Bolsonaro, vai para o Sérgio Moro, ou vai para... Qualquer um. O Luciano Huck pode vir a fazer esse papel e por aí vai. Porque eu tenho uma questão, vamos dizer, contraditória e polêmica, talvez, que assim, muitas pautas nossas, principalmente na área da moral, assim, não da moral, mas da família, das questões sexuais ou coisas assim, que foram muito mais adiante do que o povo estava preparado para assimilar, de alguma maneira. Então, quando isso formou o cara corre para a Igreja Universal, porque lá ele não vai ver gays se beijando na novela das 6, das 7, das 8 e das 9. E não vai ver senhoras se beijando no primeiro capítulo da novela das 9. Você entende? Então tem uma coisa assim, o cara assusta. Como é que há uma pauta, vamos dizer assim, que é libertária, que é necessária, da evolução dos costumes e da aceitação das diferenças, que foi um pouco adiante do que estavam preparados para assimilar. Porque também foi feito um uso comercial dessas pautas. Exatamente. Não é... Eu não acredito que a Rede Globo estava lutando pelo beijo gay porque estivesse interessada nas pautas, mas pelo negócio dela era bom o beijo gay. Né? Aí veio um negócio oposto, que é a Record com as novelas bíblicas. Coitada da Bíblia, né? Chama aqui de Bíblia. Com as novelas licérgicas. Eu acho que sempre é uma questão econômica. Desculpa dizer, eu não acho que perdão. O pessoal que me conhece e tal, meu nome é Luanda, pode ser aquela sessão Oi Bruce, mas eu sou, digamos que um enclave de tempo entre esses dois tempos que vocês viveram. Eu tenho 51 anos agora, meus pais foram presos políticos em 1970, meu pai ficou 10 anos na cadeia, minha mãe ficou 5, eu visito cadeia desde pequena, fui para o exílio e tudo mais, volto no Brasil nos anos 80, e como é que
eu vou explicar, sou cantora, ou seja, as pautas. Uma cantora. Enfim, as pautas, vamos viver. E, por exemplo, assim, vários pontos. Eu, quando tudo começou, na verdade, isso já é muito. Tudo que a gente está discutindo aqui, esse defunto vai feder mais, esse defunto vai feder menos. Aquilo é o point of no return. Aquilo, para mim, foi um ponto de não retorno. Pronto. Sobre a igreja, por exemplo, eu tenho aqui o exemplo do meu pai. Meu pai foi padre, era sacerdote no Brasil, nos anos 60, depois 70, 60 e tal. E tinha enormes brigas com a igreja, porque rezava missas em português, porque rezava as missas de frente para as pessoas, e a igreja lá dizia, Alívio, você tem que rezar a missa em latim, que senão, que é a língua de Deus. Ele falava, se Deus só entende essa língua, nós estamos perdidos. Esquecia-se de fazer missas, porque na verdade a paróquia dele eram as pessoas, então ele estava mais ocupado em construir casas e plantar coisas e fazer escolas e tal. E ele entendia que a missa, que o congregar, passava muito mais do que a liturgia, certo? Que é isso que acontece com essas igrejas evangélicas. Voltamos ao sistema do pertencimento. Vai além da pauta dos costumes. O cara vai para a igreja evangélica, essa igreja evangélica, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela foi aonde a igreja católica realmente não quer ir mais. Que é no crente violento, que está no meio da rua, no cara que está fudido, que não come mais e tal. Ela vai lá, o obreiro que está lá, o cara que está lá, o obreiro que está lá, ele é bem intencionado, ele quer mesmo ajudar. Por quê? Porque ele sabe que o cara que começa a ir todo dia para a igreja, que dá o dízimo, etc e tal, é o que ele não bebe mais, ele não bate na mulher, vocês estão entendendo? É uma série de outras coisas que ele começa a se sentir pertencendo a um lugar. Então ele se sente um pouquinho melhor economicamente, porque o cara sabe que tem um amigo padeiro lá na igreja, o que você, eu faço pão, então eu vou ajudar. Enfim, é a congregação, certo? Exato, é uma rede, cria-se ali uma rede, é uma congregação. E esses caras entenderam tudo isso, esses filhos da puta, eu não consigo entender como é que você pode ser crente e apoiar a tortura, porque Jesus foi morto pelo Estado, eu não consigo entender isso nunca, não vou morrer crente sem entender e tal. Esses caras se aproveitaram disso. E eles fazem disso uma pauta de pavor. Não é que aqueles caras não estejam mais... Eles têm na família gays, eles têm na família gente que vai pro carnaval vestido de mulher, eles têm tudo na família. Mas eles jogam um medo naquele pessoal que se aquilo acontecer naquela família, eles vão perder todas as benesses que eles agora têm econômicas, porque Deus vai castigar. Eles jogam no papo do Deus vai castigar, Deus vai matar, Deus vai castigar e tal. Eu acho que Deus nos castigou, que a gente agora... O que eles falam é que Deus vai tirar o teu dinheiro. Vai tirar o teu dinheiro. É isso que eles falam. Vai tirar o teu dinheiro. Vai tirar o teu dinheiro porque você está com hábitos horríveis. Por que essa mulher quer botar uma porcaria de um evento para a família do lado do funk? Porque lá no funk está o capeta. E você com seu filho indo lá para o funk, você vai perder suas bênçãos. Vai perder suas bênçãos, vai perder suas promessas. Enfim, eu vou ficando irritada quando eu vou falando isso, porque eu nunca pensei que eu passasse de novo do papel de memória para testemunha. Mais uma vez, isso me dói horrivelmente. Então, assim, sei lá, eu nem sei mais o que eu estou falando, porque eu vou ficando mesmo irritada. Mas, assim, só fechando para dizer que, enfim, eu não sei se a arte vai nos salvar. Sinceramente, eu acho que a gente não deve dar esse papel a nós. Não temos que ter esse papel, nosso papel é de cidadãos, e cidadãos conscientes da nossa questão artística, do que a gente quer, do que a gente quer para a vida, entendeu? Também, porque aí senão vão cair de novo nesse discurso boboca, vai o cara dizer, a arte, a mítica, vamos criar uma nova arte, vai criar a avó dele, não tem que criar arte nenhuma, a arte já está lá. Mas enfim, eu fico muito nervosa quando eu vou falando isso de qualquer maneira, eu queria... Assim, de qualquer maneira, só fechando, assim, para terminar, assim, só fechando. Eu acho que tudo isso que nós estamos vivendo é a escalada da eficiência do silêncio. Durante a ditadura, havia um silêncio muito eficiente sobre tudo. Quando a ditadura acaba, os anos 80 nunca acabou. Os anos 80 entram, não sei o que e tal, e todo mundo vai viver as suas vidas, acontece um silêncio muito eficiente, né? Oficioso. E agora a gente vive um silêncio eficiente. Nós estamos todos sob a égide do silêncio. E falar para nós, a gente parece estar batendo boca no deserto, porque ficamos tanto tempo calados que agora parece que estão batendo boca no deserto. E pronto.
A vida voltou para nos pegar. Como diz o Milor Fernandes, o Brasil é um país com um enorme passado pela frente. E esse passado voltou todo para nos pegar agora, porque nós nunca conversamos sobre ele. Nós nunca fizemos nada sobre ele. Nunca. Nunca. Me desculpem, nunca. Senão eu não estaria aqui hoje de novo, sentindo os mesmos pavores que eu sentia quando era criança, ouvindo os mesmos desaforos que eu ouvia quando era criança, ouvindo as mesmas ameaças veladas que eu ouvia quando era criança. É um absurdo que nós, como brasileiros, temos chegado a esse ponto outra vez. Ou então significa que nós não chegamos a esse ponto outra vez. Nós nunca saímos daquele lugar e nós nos enganamos esse tempo todo. E é muito duro achar que se enganou esse tempo todo, mas eu sinto muito, a gente se enganou esse tempo todo. Desculpa. Ou como disse o Pedro, andamos distraídos, né? Não. Andamos muito ocupados. Né? É um poeta. Mas ela foi cultivando, andamos distraídos. Nós? Eu, de qualquer maneira, É uma crítica, eu sou essa pessoa, eu aqui, junto com muita gente, personifico essa tristeza de uma vida que eu... Eu só queria dizer uma coisa, por favor. É assim, nós somos de formação judaico-cristã. Todos. Temos sempre a mania de nos culpabilizarmos muito. E temos culpa de muita coisa, sobretudo da distração. Mas a verdade é que houve um golpe montado. A verdade é que sem o golpe, o Lula, o PT, teria ganho por uma imensidade de votos. O povo não ficou tão chocado assim com coisa nenhuma, senão com uma revelação falsa. Já fala, peraí. Deixa eu falar. Um momento. Falsa ou verdadeira, quer dizer, a igreja teve um papel, toda a gente teve um papel, mas o que teve um grande papel foi aquela revelação daquele grande lava-jato, daquele grande crime, daquela monstruosidade que o PT tinha cometido, senão não, parece que alguma coisa aconteceu, mas não isso. Então, este senhor Moro e esses senhores todos tiveram um plano que durou o tempo todo que o PT teve com o poder a organizar cuidadosamente a forma de fazer desaparecer aquela gente. Mesmo assim, na última hipótese de votos, eles teriam ganho. Portanto, nós não fizemos, não foi o beijinho do gay, não foi o não sei o quê, não foi nada disso. Foi uma decepção brutal do povo, em que aquela força política que eles acreditaram, aquelas pessoas que lhes deram o tal pequeno almoço, a tal vida melhor, a tal esperança, o tal respeito por si próprios, não sei o quê, de repente eram uns mentirosos, eram uns gatunos, eram uns ladrões. E isso é que foi o trabalho do Moro. Penso eu estou a ver de fora, agora tenho que ter alimentado lá, não. Mas eu estou a ver de fora, mas isso é o que me parece, que vendo aquele filme extraordinário da democracia em Vertigem. É um filme extraordinário que toda a gente devia ver. Porque se percebe o que é que foi aquele plano. O que é que foi um plano. Portanto, não temos que estar agora com uma no peito com o beijinho do gay, com não sei o quê, com o isto. O beijinho do gay, ó. Beijinho do gay, eu quis deixar falar. Vamos dar beijinho do gay. Casal beijinho do gay, sozinho. Eu acho que, com todo respeito, eu acho que a explicação disto se chama CIA, Plan Condor 2, e o grande poder dos Estados Unidos, o establishment occidentalista. É isso. Noam Chomsky, e está tudo resumido. Plan Condor 2 sucede en Brasil, sucede en Argentina, sucede en Chile, en Colombia, en toda Latinoamérica, y no es casualidad, es una causalidad premeditada con una precisión de relojería. E é isso. Manipulação de massas. Na verdade... Carlos quer falar. Olha, desculpa, sou Carlos Serrano, tenho uma das posições mais perigosas contemporâneas, que é ser cientista político. Para analisar o Brasil é uma das coisas mais difíceis. Mas eu concordo que é um plano
e é uma articulação internacional, inclusive por isso tem que entender esse processo, porque também tenta se reproduzir em outros países, inclusive aqui também, mas me parece que só ser um plano não explica como se conseguir uma base de sustentação de massas. E aí eu até senti uma certa tônica do Dante, logo ele falou no meio da minha jornada, né? Nel mezzo del cammino di nostra vita, mi ritrovai per una selva escura. E aí o Paulo já esteve vive agora nesse, eu acho que é uma boa citação do Dante, que é o inferno, né, nessa selva escura, mas também já viveu em outra selva escura num período anterior. E o que eu acho e aí eu queria falar, o que eu acho que é mais importante tentar definir é por que nós saímos daquela selva escura e voltamos para essa selva escura. E acho que só ser um plano e a conspiração não explica. Houve, e aí é o que eu queria pontuar, houve também uma incapacidade de responder às necessidades e às reformas estruturais que o Brasil já exige há séculos, e uma fuga, que é o que tem acontecido com a parte da centro-esquerda, que é para as questões das identidades e deixando de lado as questões de massa, das estruturas, e isso abriu espaço. A própria igreja também fez, porque eles somam o anticomunismo nesse período todo. A igreja atacou a teologia da libertação, a esquerda embarcou, e aí só faz essa nota aqui na Europa, embarca para o Parlamento Europeu, que aprova uma moção que compara o comunismo ao nazismo, né, e que abre espaço para essa ofensiva. E isso é só para lembrar, também como falou o Helder Costa, que hoje é o dia da libertação de Auschwitz, mas não é em abstrato, foi libertado pelo Exército Vermelho. É verdade o que você falou. As reformas de base não foram feitas. Não, na verdade, Já agora, só alguns dados muito curtos, não é? O New York Times publicou há 2, 3 dias, agora já deve ter ultrapassado, que o Trump, nestes 3 anos, disse 15 mil mentiras. Tem informações sérias, New York, 15 mil mentiras em 3 anos. É só fazer as contas, é uma média extraordinária por dia, não é? Ora, bom, a questão do Brexit, Inglaterra, que é um plano de Trump com o Steve Bannon e essa malta toda, né, foi com 1000 mentiras também, toda a gente sabe, com as organizações marcadas para isso. Ou seja, há um plano inacreditável disto, com muito dinheiro. O Steve Bannon, que era um conselheiro do Trump e que veio, aqui há uns 5 anos, eu quando isto já foi há 1 ano ou 2, há uns 5 anos, o Steve Bannon esteve a fazer um curso para explicar o que era a extrema-direita dentro do Vaticano. Dentro do Vaticano. Com os cardeais, com aquela gente toda, com o plano todo, tem a ver, evidentemente, com o cardeal de Boston, os gajos da pedofilia, essa malandragem toda, tudo com planos fundamentais que são desagregar a Europa. Isto é um plano importantíssimo, porque se eles estão a preparar, eventualmente há muitos dados, o armamento, as formas, as infiltrações e tal, e se eles começam numa terceira guerra mundial, é evidente que o fundamental é ser na Europa. É a Primeira Guerra, é a Segunda Guerra, aqui é sempre uma base que pode haver uma confusão e tal. Ou seja, são as coisas, isto é um plano mundial, baseado na mentira, baseado no golpe. Agora a Itália, para os gajos lixaram-se, não é? Porque estava a extrema-direita para ganhar, mas começou aquele movimento popular, as sardinhas, e conseguiram ganhar. Porque quer dizer que há sempre umas alternativas possíveis a que andam aqui. E seja como for, aquilo que o Céu lembrou é verdade. A verdade é que o Lula iria ganhar as eleições se não tivesse aprendido. É verdade. Vocês, mas afinal, ninguém. É o último recurso, eles matam a Marielle, eles matam, eles assassinam, eles mentem, e depois, claro, manipulam, pá, e têm muito dinheiro para conseguir pagar ao povo e aos outros, Ou seja, tem que haver muito trabalho, não é? Precisamente da desmistificação
da audácia disso, não é? E conseguir ir por aí. Mas tem que ser. E a verdade é que há movimentos importantes. Há os movimentos feministas, há os movimentos da questão ambiental, há tanta coisa, não é? Que anda realmente a mexer. Pouco. E com pouca crença, porquê? Porque as coisas ainda não aqueceram muito, mas vão aquecer. Porque essa malta está com um plano a sério, violento. E temos de estar preparados para isso. E aí o teatro e tal tem uma grande importância. Posso só fazer uma parte? Eu não sei se eu nem posso poder falar muito, porque em função do meu trabalho que eu fiz. Eu auditei os nossos políticos. Fui auditora, me aposentei, fui auditora do Tribunal de Contas. Saiu viva? Saí viva não, eu tive um câncer bravo, me aposentaram e eu tenho certeza que, enfim, né, a minha doença foi adquirida de tanta coisa ruim que eu vi, não tem mais dúvida disso. Então, assim, o que eu tenho para... até para esclarecer, se vocês quiserem pensar, tá? Porque eu fui petista, eu fui nos primórdios, né? Fui visolista, petista, tudo que era gente. Só que depois que eu comecei a trabalhar, comecei a fiscalizar e tal, o PT, ele se atrapalhou. Vamos colocar em termos práticos, tá? Em termos limpos. O PT também criou um sistema grande que já vinha, que também não foi, como começou no PT, já vinha desde aliás, dizem que desde que quando Portugal descobriu o Brasil, de que o primeiro ato de corrupção no Brasil foi em Porto Seguro, né, que tinha já uma... eu esqueci o nome que fala, que estou ficando mais... que separa aqueles corais que separa. Dizem que o primeiro ato de corrupção no Brasil foi que já tinha aqueles corais no mar, no Porto Seguro, e os portugueses que lá chegaram pediram a coroa portuguesa dinheiro para construir uns corais, uma barra. Então, seria o primeiro ato de corrupção conhecido no país, né? Então, assim, o que eu vi, tá? No fato, em função, assim, o PT se atrapalhou muito. O PT realmente, todos eles, aliás, a corrupção no Brasil, ela se tornou epidêmica, crônica. Eu costumava falar que 100% dos políticos eram corruptos. Por quê? Porque os bons ficavam 2, 3 meses e saíam, porque não aguenta. Porque ou você entra no sistema ou você está dentro. É sistêmico. Por isso que aquele mecanismo, aquele seriado Mecanismo, eu assisti, eu me vi ali no mecanismo, eu vivi aquilo no meu dia a dia. Eu estou dando depoimento, assim, claro. Eu vivi exatamente aquilo que aquela delegada viveu no dia a dia, né? de perseguição interna, porque é um mecanismo, e você, sozinho, você não luta, não. Então, assim, o que aconteceu? Trocando assim, o PT entrou no sistema, infelizmente. O PT entrou no sistema. Ou alguns do PT, claro que tem algumas, né, algumas pessoas, Chico Alencar é um fofo também, acho que você saiu, enfim, não é uma coisa, mas o PT entrou. E eu acho que aí que aconteceu. Eu, por exemplo, assim, eu chorei, eu estava na França na época que teve a decisão do Brasil entre o Bolsonaro e o Haddad. Eu não queria nenhum dos dois. Não, porque eu até gosto da figura do Haddad, mas eu não gosto do que está representando em relação ao PT naquele momento. Eu acho que a gente ainda tinha um meio de campo mais adequado naquele momento. E o Brasil ficou nos polos extremos. Então acho que esse evento de bolsonarismo, eu conheço muito, a gente chama de brincadeira fácil, mas de bolsominions, que são gente ótimas, mas só assim, equivocadamente só votaram no Bolsonaro para tirar o PT, o que também é um equívoco, né? Enfim, mas também não quero julgar. Mas é um equívoco, mas assim, a verdade, gente, para deixar isso muito claro, que eu vejo aqui na Europa, também todo mundo também enaltecendo Lula solto. O Lula tem motivo para ter sim, tá? Eu tenho... Posso pegar no que ela está a dizer? Posso terminar? Tá? Assim, como ele, como todos, entendeu? Na verdade, se gritar pegar ladrão, não fica um, meu irmão, entendeu? É por aí.
Então, assim, então questão de ser preso contra a lei, todos eles, todos, inclusive a Bolsonaro, porque também, até nas... Enfim, não posso... Mas enfim, é verdade. Mas é só isso, para deixar claro, assim, porque foi essa lacuna que infelizmente a esquerda no Brasil, naquele momento, perdeu a grande chance de fazer a mudança, a qual todos nós que somos, né, que queremos oportunidades iguais, que queremos o direito da igualdade, direito à igualdade, não é ser igual, eu sou baixinha, o direito da igualdade é eu subir aqui na cadeira e ele ficar em pé e a gente está no mesmo patamar. Isso é equidade, né? Ser igual, não é ele ficar em pé e ele ficar vendo mais alto que eu, isso não é igualdade. Então essas oportunidades acho que a gente persegue, mas infelizmente a nossa esquerda perdeu a chance de mostrar, porque entrou, e o país se perdeu, a verdade é que o país se perdeu. Nós estamos quase terminando, por isso eu queria pedir a outras pessoas que ainda têm questões. Paulo, só um minuto. Vamos passar só ali a palavra ao Davi Arcanjo, teu colega da novela Imigrantes, depois vocês, tá? Nosso português dos imigrantes. Paulo, eu agradeço a oportunidade, já não se vê há muito tempo, e eu tenho uma grande dúvida, e pegando no PT, é assim, eu tenho uma grande, apesar de eu continuar a manter a amizade através do Facebook com atores amigos de São Paulo, do Brasil, eu não consigo entender porque é que as pessoas dizem, referindo-se aos governos do PT, e os governos do PT, eu já estava cá em Portugal, portanto estou a fazer a pergunta. Como é que as pessoas querem dizer que nunca houve tanta corrupção como quando o PT, quando eu estava no Brasil, tu sabes disso muito bem, as notícias no jornal eram as pessoas que morriam de fome, no Nordeste as pessoas que morriam de sede, havia inclusive o Ministério da Seca, lembras-te disso? Não é? O Ministério da Seca, que era o governo, financiava para o Nordeste, financiava que levassem água para lá. Uma vez eu li uma reportagem na Folha de São Paulo, foi muito esclarecedora, porque é que os coronéis eram sempre eleitos. Não é? A matéria dizia assim, a matéria foi lá a um lugar em que houve um senhor coronel que beneficiou do dinheiro do Estado para transportar água até às terras. O que é que aconteceu com esse dinheiro do Estado? O senhor coronel fez nas suas terras uma grande horta, um grande jardim, uma grande piscina, e os pobrezinhos iam lá andar quilómetros com as latas vazias à cabeça, bater à porta do senhor coronel, e o senhor coronel era uma pessoa fabulosa, tinha um bom coração e abria as portas para os pobrezinhos que fizeram tantos quilómetros para encher as latinhas de água. E obviamente que eles também diziam, quando havia eleições, que o senhor coronel dava comida e transportes, isso. Pronto, ou seja, eles não tinham a consciência de que aquele dinheiro da piscina do senhor coronel devia ser para eles. É por isso que eu me custa a entender, é assim, quando eu estive no Brasil, quando eu morei no Brasil, os grandes demónios, os grandes vilões, o Brasil era do futuro e não era do presente, porquê? Porque havia os militares e havia o FMI. O Lula ganhou, inclusive não ganhou antes, porque quem é do Brasil, quem morava no Brasil, sabe muito bem que no dia em que havia eleições para a presidência, com o Collor e o Lula, uns dias antes tinham sequestrado o dono do Pão de Açúcar. No dia das eleições as pessoas saíram de casa para ir votar, as capas dos jornais, as primeiras capas inteiras, eram com as fotos dos sequestradores, ou seja, eles libertaram o dono do Pão de Açúcar nesse dia, e eram as fotos deles, muitos vestidos com as camisas do PT, ou camisas vermelhas de esquerda, e as pessoas saíam de casa para ir votar e ver,
as pessoas com umas fotos mal tiradas. O Lula ganhou, eu já estava cá, não posso, por isso eu te pergunto. O Lula pagou a dívida do FMI, emprestou dinheiro ao FMI, tirou 28 milhões, ou mais ou menos, de pobres miseráveis das favelas, transportando-os para a classe média. Como é que as pessoas conseguem dizer que nunca se roubou tanto? Não é? E outra coisa, emendando, só para terminar tudo, como é que os artistas conseguem sobreviver no Brasil, numa altura, não estou a falar das televisões, estou a falar dos teatros, como é que os artistas conseguem sobreviver numa altura em que os subsídios são cortados, em que são enxovalhados publicamente? Chico Buarque, Caetano, João Gilberto, Fernanda Montenegro, uma senhora com 90 anos, caramba. Como é que os artistas, quais são os esquemas, quais são os truques, quais são as armas para sobreviver? Pergunta. Isso é uma pergunta. Essa é uma pergunta? Isso é uma pergunta. É uma pergunta. Não, no teatro, a gente, para ninguém mais sobrevive de teatro, né? Porque o teatro é... Hoje a gente tem sessões sexta, sábado, domingo. É o fato que eu acho que houve um aburguesamento mesmo dos artistas, de uma parte deles, que estava bem aí tem a Lei Rouanet, que é uma coisa que é discutível, porque alguns colegas nossos acham que foi a Lei Rouanet que causou, vamos dizer assim, essa cisão entre a necessidade de você ter o público e você ter o dinheiro e não precisar ter o público, produções mais baratas e tal. Essa é uma discussão grande também. É uma distorção, né, da lei. O Lula e essa questão toda do artista, do Lula, aí tem muitos fatores. Né? É como na eleição do Bolsonaro. Se não houvesse a facada, talvez o resultado da eleição fosse outro também. Apesar de todo o sistema do Steve Bannon e não sei o quê, se o Bolsonaro tivesse que enfrentar o Haddad nos debates, talvez a coisa mudasse. Ou vocês acham que não ia mudar? Eu acho que podia mudar, podia ser que as pessoas sacassem o que era. Então tem muitos ingredientes, né, que eu não sou analista político nem nada, mas a gente ficou um pouco distante, os artistas se distanciaram um pouco mesmo da necessidade de conquistar o público, de trazer o público para o teatro, né? O lugar mais caro para produzir teatro hoje no Brasil é caríssimo produzir teatro. Tudo ficou caro. Isso tem que dar o braço a torcer. Alguns colegas que falam mal da Lei Rouanet, mas assim, sobe o preço de tudo, de fazer o banner, de fazer tudo que os ingredientes de uma produção começam a ficar caros demais. Mas nós, como produtores, sabemos disso. Mas assim, agora a gente está completamente perdido, né? Não temos uma liderança. Não temos uma liderança, porque assim, é claro que se você fosse tapar os olhos, como se tapa com relação ao Fernando Henrique, né? Seu primo aí. Seu primo, é primo do Pedro. Família não se escolhe. Mas veja bem, pelos mesmos males que o Fernando Henrique poderia ser condenado, o Lula foi condenado. Mesmo na Intercept se disse, mas a gente não quer mexer com ele, deixa ele quieto. Né? Então, o Lula teve, desde o primeiro momento que o PT apareceu, ele teve um combate diário da imprensa, grande imprensa, contra, e dos setores econômicos contra. E assim foi na Maria Luísa Fontenelle, primeira prefeita do PT em Fortaleza, o sistema de lixo da cidade parou, enfim. Erundina inaugurou aquele buraco da Erundina, que era uma obra incrível, que botou tudo que passava por cima, botou por baixo, e ali criou uma praça monumental. Ela inaugurou isso sem aparecer uma imagem dela na televisão, entende? Pô, ela era a prefeita que estava fazendo aquilo, né?
Então, tem esse lado que foi construindo essa narrativa que faz com que ela a história do mecanismo e fale, oh, isso está certo, né? Tem tudo isso junto, né? E tem também a moleza que deu o PT sendo conivente Deu 1h30. com tudo isso e deixou a gente numa cilada, né? Deixou a gente numa cilada, porque não fui eu que botei o Palocci lá. Ou vai eu lutei para eleger o Lula, o Zé Genuíno, né? Mas o Palocci não fui eu que botei, né? Meirelles e muitos outros. Por exemplo, nós nunca se mexeu, tirou 20 milhões de pessoas da pobreza, sim, pá, tudo, mas nunca mexeu no sistema de comunicação do país, nunca teve um ministro das comunicações que nos interessasse. Sistema financeiro. Expulsou a Luísa Erundina. Expulsou a Beth Mendes, que hoje está bastante fiel ao Lula. Eu tive muito contato com o Lula, muito contato com o PT, porque eu fui garoto propaganda do PT. Agora, só queria dizer o seguinte, eu fiz mais de 15 chamadas para a Erundina, para aquela eleição fantástica, que foi uma virada de última hora, a Erundina foi eleita. Eu fazia o serviço sujo, que se chama, aquilo que ninguém quer falar. Eu aparecia falando direto o nome do Maluf, o nome do Sarney, aparecia. Eu achei incrível. Só que a gente fazia uma peça chamada O Amigo da Onça. Nesse momento, nós fazíamos uma peça chamada Amigo da Onça. E daí nós fomos jantar com a Erundina. O Grassi, Antônio Grassi, todos nós sentamos, e o Rafael Ponce, que ex-marido da Cristina Pereira, ele falou assim para a Erundina na mesa, e aí, o que a senhora vai fazer para a cultura? Ela falou assim, olha, eu lamento, mas vou dizer, para mim não é prioridade. Então, numa mesa com os artistas que tinham apoiado ela, que tinham dado sangue para ela também pisou na bola, entendeu? Ela pisou na bola. Agora, com relação à cultura, eu falei, né, aqui, eu estava falando com ela, quando eu criei uma confusão uma vez, numa eleição, dizendo que o Lula não ia ao teatro, que ele nunca tinha ido ao teatro. E eu fui, saí com foto como traidor, porque pegava mal ele não ia ao teatro, mas só que ele não ia. Então, por que ele não ia? Né? Por exemplo, isso é mesquinho da minha parte, mas, por exemplo, não sei, eu só sei que eu achava que o Lula tinha que perder alguma coisa no teatro. Ele tinha que ver o mundo numa outra dimensão, que é a dimensão do teatro. Nunca ele falava assim, ou vou falar aqui coisas assim, por exemplo, Osmar Santos, quando o Lula foi preso, lembra que teve aquela manifestação que ele ficou falando? O Osmar era um dos maiores defensores do Lula. Aqui nós estamos meio da classe artística, eu adoro Osmar, ele é um dos maiores defensores do Lula. Osmar Prado. O Lula pegou o Osmar assim, no palanque, o Lula pegou o Osmar pelo pescoço assim, e fez assim com o Osmar, e falou assim, aí baixinho. E daí começou a falar do personagem do Osmar, falava, você é tal pessoa, você... Aí o Osmar se empolgou como ator e ficou curtindo o personagem que ele tinha feito. E eu falei assim, pô, ele não está sendo visto como um cidadão. Essa compreensão do que nós somos, do que nós significamos, nunca chegou na cabeça do Lula para mim de verdade. Entende? Tanto que Dona Lélia Abrão morreu, eu não fui no enterro da Lélia Abrão, que era uma das pessoas que eram mais... Né, Dona Lélia Abrão, Dona Lélia Abrão. Paulo, é muito bom você falar isso, porque você tem toda a autoridade. Não, eu falo isso, mas eu sempre falei isso, eu só não gosto muito de ficar falando isso, porque também não quero esvaziar a bola, porque também fica enchendo a bola nos caras falando, não, o cara tem que se ferrar. Não, é falar só aqui para nós. Não, aqui para nós, é isso. Aqui para nós é isso. Quer dizer, eu sempre me incomodei muito com... Aí eu vou, por exemplo, olha só as pessoas. Isso é oprário, né? Então é um cara folgado pra caramba. Se você lê o livro, por exemplo, falar do Lula, se você lê o livro da Denise Paraná, você vê por exemplo, o Lula era o cara que ia falar em nome dos operários com o patrão. Então,
havia um desejo enorme do patrão de ganhá-lo, de conquistá-lo, para tentar resolver aquele problema da fábrica que estava parada, dos caras que iam entrar em greve e não sei o quê, e o Lula estava representando os operários, ia conversar com os patrões e tinha um desejo também de agradar os patrões para legitimamente defender os operários. Mas daí o cara fala assim, olha, eu tenho um sítio muito melhor que o seu. Pô, o cara estava no sítio dele, assistindo Trinity, porque a cultura é essa, né? Assistindo Trinity e fazendo churrasco num sítio pequeno, não teria problema nenhum. Mas daí vem aquele empresário amigo de muito tempo, que gostava dos empresários, gostava muito dos empresários. Toda hora, você vê o que falam os caras da Odebrecht, todos esses caras falaram tudo o que acontecia. Eles mentem, porque eles traíram agora, mas na hora lá eles eram queridos. E é gostoso ser bem tratado, né? Você vai, o empresário te recebe, pô, agora você vai ter o seu... aí que você está falando isso aí. Aí tem o cara aqui, e aí em algum lugar, né, aí tem a maior escândalo da história do Brasil. Aí o cara fala que é o maior escândalo que é a história do Brasil. Eu não sei, eu não tenho dimensão disso, exato. Mas, pô, né? Parece que a Petrobras é corrupta há muito tempo atrás. Vem de muito tempo, né? Da fundação. Quando o Paulo Francis falou que a Petrobras era corrupta, ele tomou um processo de 100, não sei quantos milhões de dólares, e ele morreu praticamente porque... Para não pagar. Para não pagar. Ele deu essa saída honrosa. Mas, enfim, eu não tenho ideia do que aconteceu. É grande a coisa. Eu não tenho ideia do que aconteceu. Eu não tenho do que aconteceu assim. Eu tenho todas as informações que vocês têm. A gente procura investigar de tudo quanto é lado, onde eu vou. Também não vou ficar batendo no peito porque eu tenho culpa. O beijinho que você disse está certo. Mas tudo isso junto levantou a força dos evangélicos, que a gente não entendeu. Eu tinha esse meu amigo, ele era brisolista, ele está vivo, ele trabalhava na ONU, lá com o rádio, nada. Ele falava, vocês não estão entendendo, porque eles pegam o sujeito e botam ele em alguma coisa. A igreja evangélica fazia isso com o cara. Aí você perguntou, há quanto tempo que o Bolsonaro está nessa? Eu não sei, mas a mulher do Bolsonaro, ela faz pregação na igreja evangélica. Eles parecem identificados com a igreja evangélica. E a igreja evangélica mente tanto quanto o Bolsonaro, porque eles dão golpes. Daí, quando acontecem aqueles milagres nos programas de televisão, é gente contratada, né? Que vai lá, levanta. Não, eu tenho uma empregada minha que foi e me contou aquele negócio que a pessoa saiu de aqui, eles empurram a pessoa. Me jogaram no chão. Me sacudiram, tem 3, 4 e me jogaram no chão. É um show. É um show de, como é que chama isso? Que é de ilusão, né? Ilusionismo. Aí tem aqui um show. Você falou uma coisa sobre São Paulo e o Pedro. Sigam o Pedro sigam o Pedro no Instagram, porque o Pedro tem reflexões incríveis ali no Instagram. O Pedro tem 600 mil seguidores, uma discussão incrível ali. Paulo, eu sou PT por sua culpa. Eu queria perguntar uma coisa a vocês. Eu lembro-me do Brasil em 64, em 68, em 69, eu lembro-me das estruturas, eu lembro-me de tudo o que aconteceu, lembro-me do apoio que Portugal dava aos portugueses, não é? Aos estudantes, lembro-me do Duca, lembro-me do Escobar, lembro-me de tudo isso. E da grande resistência que houve, enorme, extraordinária resistência que houve, das artes, da música, da Igreja Católica, dos atores, a essa ditadura odiosa. Nós líamos pelos jornais da amnistia, disto e daquilo, as torturas,
pessoas, os ratos, não sei, tudo, mais ou menos. E havia uma frente, uma ideia e uma esperança de como a arte e a política podia, não é transformar a sociedade, é dar força. À medida que vamos praticando uma arte em que acreditamos e em que somos resistência, E ao sermos resistência, estamos mais fortes. E ao estarmos mais fortes, contaminamos os outros pela nossa confiança, pela nossa força. E formamos uma resistência. A resistência, quando acabou a ditadura no Brasil, a oposição era mais forte culturalmente, era mais forte intelectualmente, era mais forte tudo, esteticamente, tudo era mais forte. Portanto, já ganhou, como em Portugal. Em Portugal, quando veio o 25 de Abril, era tudo de esquerda, não havia, contava-se histórias que batiam à porta para perguntar, não, do Partido Comunista era no segundo andar. Toda a gente sabia tudo, não havia essa força. Como é que vocês estão a pensar que ela vai ser necessária? Como é que vocês como é que vocês estão a pensar, não havendo um partido divergente, pelos vistos as pessoas começaram a descrever o PT, como é que vocês estão a pensar reorganizar esta frente cultural que são, para combater com um projeto nazi, que é o projeto do homenzinho do Bolsonaro, da cultura que é, vamos chamar aqueles que pensam como nós e ocupar os lugares que estão a ser ocupados por aqueles que pensam contra nós. É este o projeto, foi isto que ele disse. Portanto, vamos chamar os que pensam como nós para ocuparem os lugares onde estão os que pensam contra nós. Isto no meio cultural. Como é que vocês pensam, o que é que pensam para organizar? Isto é uma pergunta, Paulo Betti, Pedro Cardoso. Paulo Betti é um palestrante. Eu sou um ponto eletrônico. Não temos a menor ideia, não há nada que eu perceba de movimento ou de... Temos um grupo grande de pessoas que estão nesse projeto do Lula, né? E depois temos dúvidas, não tem nem nada sendo organizado. Na verdade, Paulo, eu diria que há uma enorme resistência ao Bolsonaro. Se não houvesse, o Brasil era hoje um país fascista total. Se ainda não é porque há na sociedade, tanto que o Bolsonaro teve 57 milhões de eleitores, mas nós somos 200 e tantos milhões de habitantes. 10 milhões. Né? Então, assim, ele tem um quarto dos eleitores. Tem um bando de criança que não vota, mas tem um bando de gente já com 12, 13, 14 anos que já tem compreensão das coisas. Então, a maioria do projeto fascista no Brasil não é verdadeira. Eles falam, nós somos a maioria, mas não é verdade. Eles foram uma maioria eleitoral, circunstancial, com todas as atenuantes aí que o Helder falou, do projeto global e tudo isso. Então, assim, agora, culturalmente, há, Céu, uma imensa juventude. Eu tenho quase 60 anos, o Paulo está com 85. Há uma imensa juventude, como vocês foram juventude quando Portugal estava debaixo de uma ditadura enorme, vocês tinham 20 anos de idade. Eu acredito que há muita gente com 20 anos de idade que não tem a visibilidade que eu não tinha também quando eu tinha 20 anos de idade. Ninguém com 20 anos de idade tem. Eu vejo no meu teatro, quando vou ao Brasil, faço teatro, e são de gente lá que tem 20 anos de idade, gente que tem 30 e gente que tem 40. Economicamente é que a gente está muito estrangulado, porque as pessoas não têm dinheiro para pagar o preço do ingresso, os teatros no Brasil são dentro de shopping centers, então existe uma crise do negócio onde a gente está envolvido. Mas o garoto de 20 anos não está fazendo... Eu fiz teatro aqui, Pedro, aqui não custa nada, aqui. E tem uma porrada de... Eu estou falando desse palco, este palco mesmo, eu fiz teatro neste palco, porque aqui não custa nada. Ali, ela é em todo lugar. O Brasil não tem este palco, entendeu? Este palco é uma conquista da Revolução de 74. O Brasil, quando fez
a pseudo-revolução democrática da eleição do Lula, não construiu realidades físicas, culturais. Isso foi um erro estratégico, como um amigo ali comentou, é um deles, boçal. E a arte brasileira se elitizou. A Lei Rouanet, como o Paulo bem disse, levou os artistas. O Amir Haddad fala isso, que não havia classe social entre os artistas. E a televisão criou. Eu sei, porque eu fiz televisão, fiquei rico. Entendeu? Meus amigos não ficaram ricos. Quem vive de teatro ganha o quê, Paulo? 1.000, 2.000 reais? São 600 euros, 700 euros. É disso que vive um ator no Brasil. Os que fazem televisão são a imensa minoria. Então a grande maioria tem fé. Não somos nem eu nem Paulo, que também fizemos televisão. A grande maioria é um cara desconhecido que tem 20 anos de idade e está fazendo teatro em cima de um palco em Santa Teresa, no interior do Nordeste. Essas pessoas, eu acredito que quando tiverem oportunidade farão a resistência. Mas não esperes pelos novos. Não, eu não espero, é que nós somos precisam dos amigos, precisam dos nós estamos fazendo, Celso. O Paulo está em cartaz, eu estou em cartaz, o Amir não sai de casa. O Amir é um colega nosso, esse tem 1000 anos. Não sai de cartaz, o Amir faz teatro todo dia. Na rua e tudo. Há um enorme. Mas outra coisa também, éramos, quando a Revolução, quando em 80, nós éramos 100 e poucos milhões de habitantes. Houve uma produção de miseráveis, entendeu? E os miseráveis são pessoas muito vulneráveis à influência intelectual do fascismo. Todo o fascismo se constrói em cima. Foi assim, não é? Na Alemanha foi assim, o fascismo russo também foi em cima da miséria. O fascismo brasileiro é a produção da miséria, mas a miséria não é a produção da esquerda, a miséria é produção da direita. E a direita produz a miséria para produzir o fascismo. Então é mesmo. Pois é, tá vendo o palestrante aqui, ó. Eu sabia, eu falei, Pedro, aparece lá, Pedro. Mas anos eu te ouvi falar. Agora é só, Pedro. Fizeram essa merda. Ela é da PID. Olha, eu sou filha de um revolucionário sentado ali. É uma piada, senhora. Eu só nasci no Brasil porque foi sabe, tem que cuidar. Bom, a pedido aqui dos nossos anfitriões, nós temos que encerrar essa conversa. Estava ótimo, o Paulo ainda vai ter que dar uma entrevista ali para os jornalistas livres, tá? Eu acho que nunca dei tanta entrevista na minha vida. Queria... Posso contar uma piada? Não é piada, parece que é verdade. Teve uma época, Regina fez uma peça e ela estava muito famosa. E aí era um monólogo. Era um monólogo. E quando chegou para estrear no Recife, tinha gente esperando no aeroporto. Faixas. Aí foi pro hotel, tinha gente na frente do hotel. Regina. Aí ela falou, pô, pra caramba. Foi pro teatro, na frente do teatro, tinha um monte de gente. Regina. Se maquiou, escutando. Regina. O plano abriu, não tinha ninguém. Eles queriam gritar e falar e ver, mas ninguém pagava para ver. Ninguém pagava para ver. Então, tem um pouco isso, né? Então, eu estou fazendo uma digressão maravilhosa aqui, mas tem essa questão do pagar para ver é difícil, né? Acho que o Aderbal diz isso também, que a televisão brasileira, ela dá tanta drama e dramaturgia que a pessoa não quer mais brincar. Às vezes chega para mim, o cara chega para mim e diz assim, estou vendo o senhor em 3 novelas diferentes. Ele fala assim, ele está vendo o Clone, acabou de ver a Tieta, e agora a Minha Vida, não sei o quê. Viver a Vida. Aí ele fala assim, aí você, pô, ele vai ver o cara no teatro. Seria querer demais dele, né? Mas, Paulo, nós queremos que todos vocês assistam a autobiografia. Elas não querem que eu fale isso, mas é verdade. Que é o espetáculo que a Casa da Língua Portuguesa, com os parceiros brasileiros, está trazendo aqui a Portugal. O Paulo está em digressão até o final de março, portanto, ainda vai percorrer várias cidades.
A próxima apresentação é aqui em Lisboa, no dia 1, no Teatro Capitólio. Gostaríamos muito que vocês fossem e que pagassem, né? Seria bem interessante. E é com muito orgulho. 29 também aqui no Capitólio. Vai ter 29 também de fevereiro. Primeiro de fevereiro e 29 de dia fevereiro. 29. E várias outras cidades do país. Eu vou para Açores. Primeiro dia 1 e depois da Madeira, é uma excursão maravilhosa. Para terminar, mais uma vez, mais uma vez, eu só queria agradecer, né, em nome da Associação Mares Navegados e do Movimento Liberdade e Pensamento Crítico, a boa acolhida e a parceria da Barraca, que são amigos queridos nossos de muitos anos. O Helder e a Maria do Céu, muito obrigada. A todos vocês que vieram participar desta conversa, acho que precisamos de muitas outras como esta. E nós, Liberdade e Pensamento Crítico, que vocês encontram no Facebook. Nós, Casa da Língua Portuguesa, que vocês encontram no Facebook e no Instagram. E nós, Associação Mares Navegados, que somos todos parceiros, estamos todos na mesma causa da luta pela liberdade. Levem os cravos, que são os símbolos da nossa Revolução de Portugal. Agora eu vou falar em português. Muito obrigada.